E eu queria falar sobre o terceiro cristão. Esse terceiro cristão, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque nós temos o cristão. Vocês lembram qual é o primeiro cristão? Me ajuda aí. Cristão o quê? Cultural. O segundo cristão é o quê? É o do fã-clube, né? Conhece, mas não conhece bem. Aquele lá crê, mas não conhece. Esse crê, conhece, mas não conhece bem. Agora esse aqui é o cristão comprometido. E aí eu vou me arriscar a falar uma ilustração velha para chuchu. Mas o importante é vocês entenderem. O café americano tem dois elementos, que podem ter muitos elementos, mas dois elementos são sempre presentes no café americano. Quais são? Bacon e... Eu não ouvi. Bacon e ovos. Quem não sabia disso aí? Ah, todo mundo sabe, gente. Então me ajuda. O que tem no café americano? Ok, bacon e ovos. Beleza. E a gente sabe que a galinha, ela fornece os ovos. Mas ela tão somente está envolvida no processo. Porque ela fornece os ovos estão lá e eu estou de boa aqui. Já o porco, ele dá a própria vida para que o bacon esteja presente na mesa. Ele não está tão somente envolvido. Ele está comprometido. E aí eu me lembro de um texto que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ser cristão é negar a sua própria vontade. Ser cristão é levar a sua cruz a cada dia. É o quê? Morrer todo dia para a sua vontade. É isso que significa levar a sua cruz. Não é a sua sogra não, tá? E nem a sua esposa, pelo amor de Deus. Se estiver sendo, tem alguma coisa muito errada, e aí tem lá no Linktree, marca lá um café, a gente bate um papo, porque a tua cruz não é a tua esposa e nem teu marido. Pelo amor de Deus. A tua cruz é você crucificado, você pendurado, você dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É você se comprometendo a esse nível, é você se colocando na mesa do Senhor, com a sua vida por inteiro. O problema é que o que nos impede de chegarmos nesse lugar é esse movimento que a galinha faz, né? O envolvimento. E aí, às vezes, a gente chega numa comunidade de fé e a primeira coisa que a gente faz é querer se envolver com as coisas. E a gente começa a fazer, e esquece de ser. E a gente não se compromete. E a gente cansa de fazer, quebra no meio do caminho e abandona a fé. Então, o alerta que o Senhor está dando para nós hoje é: seja um cristão comprometido antes de ser um cristão envolvido. Se você está se envolvendo, ótimo. Mas não se esqueça de se comprometer, porque o envolvimento sem comprometimento é vazio. Senhor, em teu nome, a gente já leu o verso de Mateus 7. Então, quando eu olho para esse cristão comprometido, talvez você vai se ver agora nesse lugar, e eu torço para isso. Eu torço para isso. Porque quando eu falo desse cristão comprometido, o que eu estou falando? Eu estou falando de alguém que sabe o que significa ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu falo de alguém que entende quando digo que você aprende a andar pela fé e não pelas circunstâncias, não por vista. Eu estou falando de alguém que sabe o que significa ser
gentilmente convencido do seu pecado e rapidamente abandoná-lo. Cara, eu sei que isso aqui é errado. Isso aqui não agrada, meu Deus. Tô fora, meu irmão. Ah, mas eu não consigo, Ale. Eu estou preso. Me ajuda, igreja. Me ajuda. E aí a gente pede ajuda. Ao invés de a gente achar que a gente vai ser condenado por estar praticando tal coisa. Não, o que vão pensar de mim? Não, pelo contrário. Nós vamos ficar felizes de saber que existe uma pessoa que está tendo consciência dos seus problemas, dos seus erros, e está pedindo ajuda, e a gente vai caminhar junto, companheiros de jornada, porque todos nós somos pecadores, eu sou um deles. Tenho as minhas mazelas, temos minhas lutas, e como alguns de vocês me ajudam a caminhar com elas, me livrando delas. Permita-me um parêntese. Gente, na comunidade de fé, comunidade de Cristo, ninguém pode andar sozinho. A gente precisa de ajuda. Não dá para andar sozinho. Não existe comunidade sem unidade. E foi tão gostoso essa semana. Semana alguém marcou o café lá na minha agenda. Pum, marcou. Aí chegou, eu sentei, aí fui tomar o café. E aí eu pergunto, né, tal, já tomei alguns outros cafés, aí eu já vou um pouco mais direto. E aí, cara, me fala como é que você está, como é que estão as coisas. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, bem, Alê, a parada é a seguinte, hoje o café é com você. Eu, como é que é? Sim, o café é com você. Eu aqui te pergunto, como é que você está? Como é que estão as coisas? Fala um pouquinho da tua história para mim. Conta um pouquinho das suas lutas para mim. E naquele momento eu falei, uau, isso é ser comunidade. E foram horas de conversa. E eu que sou conhecido, não aqui no domingo, mas nos cafés, de estar ouvindo com qualidade e atenção, sem interrupção, rapaz, eu aproveitei. Falei igual uma matraca. Falei, chorei junto. Foi gostoso demais. Trouxe memórias, sentimentos assim, que me aqueceram a fé. Comunidade é lugar para isso. De cuidado mútuo. Então não tenha medo. Então ser um cristão comprometido é saber o que significa ser gentil e convencido do seu pecado e abandoná-lo rapidamente. É uma pessoa que sabe o que significa acordar e dizer, Deus, eu quero que esse dia lhe traga glória. Eu quero fazer com que esse dia todas as coisas agradem o teu coração. É uma pessoa que vê a mão de Deus trabalhando em sua vida durante todo o dia. Sabe, ela está percebendo, Deus está ali, está presente. É alguém que o reconhece nas conversas que tem com outras pessoas. Ou seja, é alguém que sabe que mesmo conversando sobre futebol, mesmo conversando sobre economia, mesmo conversando sobre empreendimentos, sobre empresas, sobre qualquer coisa, Deus está presente ali. Porque nós estamos comprometidos com Ele. Nós somos boca de Deus. Se estivermos com o nosso coração cheio dEle, de intimidade com Ele. Então o que vai sair da nossa boca, mesmo em assuntos tão diversos, sempre serão pautados em princípios e valores do eterno. É isso que é ser um cristão comprometido. É uma pessoa que sente que Ele está direcionando para cuidar de outras pessoas. É alguém que percebe Ele incitando a dizer algo que planeja dizer para alguém. É alguém que sente que ele está interrompendo algum processo na vida por entender que talvez não seja o melhor para nós. Ser um cristão comprometido é alguém que conhece seu conforto quando algo dá errado. Algo acontece em sua vida que não flui muito bem e ele sente uma paz
sobrenatural, que é a paz que excede todo entendimento, que é a paz no meio do caos. O mundo à volta está terrível, mas no olho do furacão, a calmaria, a paz. É alguém que sabe o que é ter o poder de Deus em sua vida, ao ponto de concluir: eu jamais poderia ter feito algo assim. Foi Deus. É alguém que não furta a glória de Deus, que não se acha o bom, que não se acha o cara. É alguém que se coloca humilde na presença de Deus como servo e entende que todas as coisas são feitas por Ele, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ser um cristão comprometido é alguém que percebe que a adoração é um transbordamento natural da sua vida diária. Não é o que você faz apenas quando está aqui no teatro aos domingos. É o que você faz porque você o conhece. Ser um cristão comprometido é alguém que deseja que cada parte do seu dia glorifique-o. Sabe? No final das contas, você não mede o seu dia como se você, ou como que eu me senti hoje fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. Você mede o seu dia como eu servi e glorifiquei a Deus hoje. Às vezes eu pergunto, né, para os meus filhos, para minha esposa: e aí, como é que foi o seu dia? Essa pergunta precisamos fazer para nós mesmos e a resposta, ou a pergunta que devemos fazer é: como eu servi e glorifiquei a Deus hoje? Se somos cristãos comprometidos, é assim que nós devemos agir. E se você, porventura, se identificou com essa narrativa, esses vários aspectos de um cristão comprometido, não é que você seja perfeito, porque você está longe da perfeição. Não é que você seja o melhor de todos. É apenas que você tenha andado com Deus. Só isso. Você não é bom o bastante. Mas você pode andar com Deus mesmo assim. Assim como há 26 anos eu venho conhecendo Carla e crescendo na minha intimidade com ela, há 34 anos eu venho conhecendo Deus e crescendo em minha intimidade com Ele e aprendendo a reconhecer a voz dEle. Tropeço, caio, levanto, erro, fico pertinho, cheiro de Deus, longe, desanimado, frustrado, reclamando, mas sempre perseguindo estar neste lugar, porque o meu alvo é este lugar de intimidade com Ele. Eu não posso perder isso de vista. Então, eu queria muito, de verdade, encorajá-lo a estar neste lugar, caso você não esteja. A estar com o mesmo sentimento que o salmista traz quando ele fala lá no Salmo 63, o verso de 1 a 4. Olha só que riqueza as palavras do salmista. Ele diz: ó Deus, Tu és meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti como uma terra seca, exausta e sem água. É um Deus pessoal, é um Deus nosso, Pai nosso, mas Ele, antes de ser nosso, Ele precisa ser meu. Antes de eu adorar coletivamente, eu preciso adorar individualmente. Antes de eu estar dizendo Pai nosso, eu preciso reconhecê-lo como meu papai. O verso 2 vai dizer: certamente eu te contemplei no santuário e vi o teu poder e a tua glória. Verso 3, o teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto viver, eu te bendirei
e em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmista fala estas palavras porque ele tinha um relacionamento real, íntimo, profundo com Deus. O salmista conhecia verdadeiramente o Senhor. Isso é o reflexo de uma pessoa que não é perfeita, que não tinha tudo sob controle, mas conhecia Deus intimamente e desejava servi-lo de todo o coração. Esse sou eu e você. Deus, eu anseio por você. Sinceramente, eu te procuro, eu te busco de todo o coração. E isso é muito diferente. Isso que nós acabamos de ler, o salmista nos inspirando, é muito, mas extremamente diferente do cristão cultural, quando ele diz, acredito em Deus, mas não o conheço. Ou então, do cristão fã-clube, quando ele diz, eu acredito em Deus e o conheço, mas eu não tenho convivido com ele, eu não conheço bem. O que o salmista está dizendo para a gente aqui é exatamente o que o cristão comprometido experimenta. Acredito em Deus e o conheço intimamente. E por sua graça, através do seu Espírito, eu o servirei de todo o coração. A minha pergunta para a nossa reflexão aqui nesta manhã é a seguinte: quão bem você conhece a Deus? Quão bem você conhece este Deus que você declara crer? Então deixe-me dar uma pequena ajuda a responder isso. O que você chama de Deus determina quão bem você conhece a Deus. Vou repetir. O que você chama de Deus, aquilo que você chama a Deus ou de Deus, determina o quanto você verdadeiramente o conhece. Eu lembro-me dos meus filhos. E é interessante, mas deixa eu contar uma história antes. Vocês me conhecem. Alguns aqui me conhecem e me chamam de Alexandre. Esse é meu nome. Você conhece o meu nome. Você que conhece ou me chama de Alexandre, possivelmente você não me conhece. Você sabe o meu nome, mas você não me conhece. Há 3 anos, eu tenho sido chamado de Alê. E talvez esses que me chamam de Alê me conhecem um pouco mais por andarem comigo, por caminharem comigo há 3 anos. Já sabem dos meus erros, das minhas fragilidades, né? Dos meus tropeços, das minhas limitações, minhas vulnerabilidades. Já conhece. Já dá até para pintar um quadro assim. Alguns me chamam de pastor. Fazer o quê, né? Que bom, pelo menos conheces alguma coisa sobre mim. Porque sabe o que eu faço. Qual o meu papel aqui. Que é cuidar, que é conduzir, que é apontar para o caminho, que é o único caminho, que é Jesus. Mas existe um outro grupo de pessoa que é bem restrito, que me chama de Xande. E esses que me chamam de Xande, eles me conhecem bem. Eles me conhecem bem. Porque tem uma história de vida comigo.
A Carla me chama, Xandre. Meus irmãos me chamam, Xande. Tem uma história de vida comigo. Mas nada pode ser comparado a como dois seres que entraram na minha vida me chamam. Eu estou falando de Letícia e Levi. E eles são os únicos autorizados a me chamar desta forma. Quando chegava em casa pequena, Letícia, e ela chegava e me chamava de Papito. Mamãe, Papito chegou. E a conexão que nós tínhamos e que nós temos de pai e filha, de pai e filho com Levi, Levi não me chama de Papito, mas ele me chama de papai. Eles me conhecem bem. E eu os conheço bem. E a minha relação de intimidade com eles é tão profunda que mesmo em meio ao processo de vida, os momentos em que eles deixaram de fazer ou obedecer aquilo que o papito, que o papai disse, não pode, não faz, e eles foram lá e fizeram, arcaram com as consequências, eles voltaram correndo para os meus braços e disseram, Papito, chorando. E não deixaram de me chamar de papai. É gostoso vê-los grandões assim, enormes, maiores do que eu, e não é difícil ser maior do que eu. Mas volta e meia eu pego essa palavra nas frases dele. Não, porque papai falou, e isso derrete o coração. Não, porque papai falou. Não, mãe, mas papai falou isso. Ah, papai falou isso. Isso revela tanta intimidade. E uma relação de amor tão profundo. E o cristão comprometido é aquela pessoa que, ao falar com Deus, consegue, assim como o salmista, expressar com profundidade aquilo que está no seu coração. Eu quero e preciso encerrar. Eu quero te encorajar a pensar que forma você tem chamado o seu Deus. A forma como você tem chamado o seu Deus revelará o quanto você o conhece. Alguns chamam Deus de Senhor, porque são servos. E essa é a sua relação com Ele. Eles têm alegria em servir, de estar diante do Senhor, oferecendo aquilo que sabem, os seus dons e talentos. Alguns chamam o Senhor de meu consolador, meu abrigo, porque nos momentos difíceis é para lá que você corre, e Ele é o seu abrigo, o seu refúgio, então você se sente acolhida, abraçado por Ele. A maneira como você chama Deus revela o quão profundo você o conhece.